Oi pessoal, bom dia. Vamos agora resolver o exemplo 3 de limites laterais. Olha bem, nos dois exemplos que eu resolvi anteriormente, eu ensinei vocês a calcular os limites olhando o gráfico. O gráfico já estava pronto, e aí você olhando o gráfico calculava os limites. Só que uma função, ela pode ser dada de duas maneiras, ou através de um gráfico, ou através de uma fórmula. Então, eu já ensinei vocês a calcular limite através dos gráficos. Agora vamos ensinar vocês a calcular limite através das fórmulas, quando a função sua é dada através de uma fórmula. Então, vamos resolver um problema desse. Olha bem, nós temos aqui, no exemplo 3, né, seja essa função f de x, ela é x ao quadrado menos 19, se o meu x for maior do que 5. Ela é 23 menos 4x se o x for menor do que 5. E ela é 8 se o meu x for igual a 5. E o que pede o item A? Calcular os limites laterais em x igual a 5. Pessoal, imagina que esse pincel seja o x igual a 5. O que significa calcular os limites laterais em x igual a 5? Eu vou aproximar do 5 pela esquerda, vou aproximar do 5 pela direita, tá certo? E calcular o valor da função em cima do ponto 5. Para fazer esse tipo de problema, a primeira coisa que nós vamos fazer é montar um negócio chamado diagrama da função. Então, reparem que o meu 5 é um divisor de águas. Antes do 5 a função tem uma fórmula, depois do 5 a função tem outra fórmula. Então, no x igual a 5, vamos colocar aqui, olha, o valor 5. E aqui no 5, a gente vai fazer uma linha pontilhada assim, ó. Certo? E aí, vamos agora escrever de cada lado as fórmulas adequadas. Então, a primeira fórmula está na região x maior que 5. Gente, x maior que 5 é na região daqui para cá, ó, x maior do que o valor 5. Então, nessa região, x maior que 5, a fórmula da minha função f de x é essa daqui, ó, x ao quadrado menos 19. Então, do 5 para frente, a fórmula da minha função f de x é igual a x ao quadrado menos 19. E se o meu x for menor do que 5, x menor do que 5 é do 5 para trás, né? Essa região aqui é o x menor que 5. Então, nessa região, x menor que 5, a fórmula da minha função é essa daqui, ó, 23 menos 4x. Então, antes do 5, a fórmula da minha função f de x é essa daqui, ó, 23 menos 4x. E exatamente em cima do ponto 5, em cima do ponto 5 é o f em cima do valor 5. O que está falando aqui, hein? Em cima do valor 5, o valor da função é 8. Então, em cima do ponto 5, a função vale 8. Então, eu acabei de montar o diagrama da minha função. Então, aqui ó, no ponto 5, né? A minha função vale 8. Com essas informações do diagrama, eu consigo resolver os itens A e B. Então, primeiramente, o item A, né? Eu tinha colocado no começo aqui. Vamos apagar. Primeiramente, o item A. O que eu vou fazer primeiro?
A está pedindo, calcule os limites laterais em x igual a 5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o limite da minha função quando x tende ao valor 5, indo pelo lado esquerdo. Certo? Então, vai ficar limite quando x tende a 5 pelo lado esquerdo de... Olha só, o 5 está aqui. Se eu vou aproximar do 5 pelo lado esquerdo, eu vou aproximar do 5 por esse lado aqui, ó. Vou aproximar do 5 vindo pelo lado esquerdo. Gente, se eu estou aproximando pelo lado esquerdo, quer dizer que eu estou antes do 5. Nessa região antes do 5, a fórmula da minha função f de x é 23 menos 4x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o f de x do limite e vou substituir pela fórmula da função. Então, antes do 5, a fórmula da minha função é 23 menos 4x. Então, eu vou tirar o f de x e no lugar dele eu vou substituir a fórmula. 23 menos 4x. E agora, para calcular o limite? Para calcular o limite, quando a fórmula já está pronta, é muito fácil. É só você pegar o valor 5 e substituir na fórmula da função. Agora, presta atenção, quando você pega o valor 5 e substitui na fórmula da função, pode parar de escrever o limite, porque aí você já está calculando o valor do limite. Então, eu vou substituir o valor 5 aqui, ó, na fórmula da função. Então, o meu x vai valer 5. Vai ficar 23 menos 4 vezes 5. Gente, 4 vezes 5 é 20. 23 menos 20 dá 3, né? E esse daqui, olha, é o resultado do limite da função quando x tende a 5 pela esquerda. Agora, vamos calcular o limite de f de x quando x tende a 5 vindo pelo lado direito. Então, isso aqui vai ficar limite quando x tende a 5 pelo lado direito de... Então, olha só, o 5 está aqui. Agora eu vou aproximar do 5 vindo pelo lado direito, vindo por aqui, ó. Se eu estou aproximando pelo lado direito, significa que eu estou nessa região aqui, olha. E nessa região, o valor da minha função f de x é x ao quadrado menos 19. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o f de x e no lugar vou substituir o x ao quadrado menos 19. Igual. Agora, depois que a fórmula está pronta, é só substituir o valor 5 no lugar do x. Lembrem-se, quando você substitui o 5 no lugar do x, não precisa mais escrever limite, você já está calculando o resultado do limite. Então, aqui vai ficar 5 ao quadrado menos 19. 5 ao quadrado menos 19, 5 ao quadrado é 25. 25 menos 19 é 6, né? E esse daqui é o resultado do meu limite pela direita. E, por último, resolvendo a letra B, né? Calcular o f de 5. No diagrama aqui, ó, já está pronto. O f de 5 meu vale 8. E esse daqui é o resultado da letra B.
resumindo, quando a sua função é dada através de fórmula, o que você vai fazer? Você vai montar um diagrama e colocar as fórmulas adequadas de cada lado. A fórmula é dada na função inicial, x maior que 5. X maior que 5 é daqui para cá. A fórmula da minha função é x² menos 19, foi o que eu coloquei aqui. Agora, se o x for menor que 5, x menor que 5 é daqui para trás. A fórmula da minha função é 23 menos 4x, certo? E exatamente em cima do 5, quer dizer, se o x for 5, a minha função no ponto 5 vale 8. Então, a minha função em cima do 5 vale 8. Depois que você monta o diagrama da função, para calcular os limites laterais é fácil, é só substituir a fórmula adequada. Então, 5 pela esquerda, né? A fórmula da minha função é 23 menos 4x. Substitui a fórmula da função, depois substitui o valor e calcula. Sempre que substituir o valor no lugar do x, para de escrever o limite. Você já está fazendo o cálculo do resultado. A mesma coisa pela direita, né? Quando eu aproximo pela direita, o valor da minha função é x² menos 19. Substitui e depois que a fórmula está pronta, substitui o 5 no lugar do x. Tá certo? Sempre que substituir o 5 no lugar do x, para de escrever limite, porque você já está calculando o resultado. E a letra B, calcular a função no ponto 5, já está pronto no diagrama, tá certo? E com isso, nós terminamos o exemplo 3 de limites laterais. Espero que todos tenham entendido e por essa aula é só. Grande abraço, turma!